Olá, meu nome é Armando Vieira e venho aqui falar sobre um problema que é bastante atual e importante do ponto de vista de análise de tráfego na internet. Nomeadamente o problema de determinar quando é que estamos perante uma máquina ou quando é que estamos perante uma pessoa autêntica, sobretudo no que diz respeito a problemas de fraude a nível de cliques de anúncios na internet. Como sabemos, Alan Turing desenvolveu um teste em 1940 para determinar quando é que uma ação era determinada por uma máquina ou por uma pessoa. E segundo ele, quando não fosse possível distinguir um conjunto de ações ou de respostas a perguntas por parte da outra entidade, se nós não conseguíssemos distinguir se era uma pessoa ou uma máquina, então possivelmente essa máquina tinha passado o teste de Turing e estávamos perante uma situação onde podíamos chamar essa máquina de inteligente. Na verdade, o teste de Turing é apenas um teste teórico, na verdade nunca nenhuma máquina conseguiu ultrapassar, mas estamos muito próximos disso e é preciso tomar algumas medidas para, de facto, controlar um grave problema na internet, que é os fraudes, os cliques fraudulentos, que podem ascender a muitos milhões de dólares ou de euros de prejuízo para as várias empresas. Todos os modelos de clique de facto funcionam com a base do pay-per-click, em que o anunciante paga um determinado valor por cada clique que seja efetuado no seu anúncio, que vai à sua página, e o que temos registrado ultimamente é que, em alguns casos, houve um súbito aumento de cliques num determinado site, e isso leva-nos a supor que esses cliques foram fraudulentos, uma vez que não havia nenhuma razão para esse súbito aumento, dado que não houve alterações na campanha, não houve nenhumas modificações, portanto haveria uma forte suspeita de que estávamos perante um conjunto de ações efetuadas por máquinas e não por pessoas, no sentido de distorcer a realidade e de levar a que sejam pagos um valor por cliques que na verdade não são cliques reais, mas são cliques apenas simulados por máquinas. Estamos a falar, mais uma vez, de ações que são extremamente perniciosas e cada vez mais comuns e que, portanto, nós desenvolvemos uma abordagem para tentar lidar com essa situação e tentar perceber, de facto, o que é que está a passar. Na verdade, os computadores, de facto, não conseguem perceber se estamos perante uma máquina ou se estamos perante um bot ou um software que simula a ação de um humano, ou realmente estamos perante um humano. E, portanto, temos que arranjar estratégias no sentido de, a partir do registro das ações de um dado site, nomeadamente as páginas que são visitadas, os cliques, a hora que são feitas, de onde vem o tráfego, para onde vai o tráfego, tudo isso são dados que podem ser acedidos através de plataformas como o Google Analytics, e são esse tipo de dados que nós vamos usar para tentar perceber se de facto as ações do consumidor são razoáveis ou expectáveis de acontecer dentro de um determinado registro, ou se são de facto ações fraudulentas ou que dificilmente teriam ação por parte do ser humano. Para esse efeito vamos usar então algoritmos no fundo de identificação de padrões de machine learning, e com base nesses algoritmos de facto podemos saber quando é que há essas alterações. Temos aqui, por exemplo, um caso em que usamos uma regressão logística para estimar correlações entre o tráfego de um dado site e perceber que se uma visita é uma visita que possa dar ou não uma conversão, ou são visitas que não dão conversões. E de facto existem formas de saber a priori quando é que isso acontece, usando esse histórico de dados que são armazenados nos cookies, e o que nós fizemos de facto foi armazenar essa informação e conseguir determinar com uma certa probabilidade qual é a probabilidade de um utilizador vindo de um determinado site poder ou não comprar algum produto no nosso site vindo através dos anúncios. Isso dá-nos bastante poder em termos de análise e de separação de facto do tráfego, e poder também indexar o valor pago pelo anúncio aos sites que têm mais probabilidade de fazer essa compra.
Uma forma que podemos saber que estamos perante uma fraude é quando há um padrão histórico em termos de observações sobre um conjunto de utilizadores e vemos que o tráfego cresceu, mas as compras ou as conversões não cresceram, ou seja, há um desacoplamento entre as conversões médias e as visitas médias. Isso pode indicar que alguma coisa está diferente. Em particular, aqui este site que é um site de Women's Health, de saúde, de produtos de beleza, e sem razão absolutamente nenhuma, o que verificámos foi que a partir deste site havia tráfego para publicidade de coisas tão distintas como o Hotel Sheraton, Visa, Microsoft Office, carros. Portanto, não havia nenhuma razão para que este site trouxesse tanto tráfego e pudesse registar estas taxas de conversão ou tão baixas. Na verdade, este de facto foi um padrão que foi detectado aqui nos dados e que nos levou a pensar, ok, aqui há alguma coisa, vamos tentar perceber de facto o que é que se passa com este site e porque é que este site está a trazer tantas visitas. O site não tem absolutamente nada especial, é um site perfeitamente banal, à partida diríamos que não há nenhuma razão óbvia para conseguir estas taxas de tráfego tão elevadas para os nossos anunciantes. E portanto o que nós verificamos com base em análise desse site é que esse era um site fraudulento. E portanto estamos a falar de um problema que em 2011 representava apenas 6% de fraude em relação a cliques e que hoje em dia, em 2012, apenas um ano depois, estamos a falar de um problema que se estima possa atingir cerca de 36%, ou seja, um tráfego que não é um tráfego orgânico, mas sim um tráfego gerado por bots ou máquinas que tentam tirar partido dos orçamentos dos anunciantes. Portanto, é um problema extremamente grave e que, para ser combatido, é preciso ferramentas poderosas que sejam, no fundo, capazes de separar máquinas de não máquinas. É claro que existem testes para fazer isso, como o CAPTCHA, em que o utilizador é solicitado em introduzir um conjunto de palavras ou que estão numa imagem ou de letras, mas é impraticável para anúncios, uma vez que isso criava um atrito muito grande ao tráfego do utilizador, portanto não é praticável. Temos que usar ferramentas um pouco mais elaboradas para fazer essa separação entre humanos e não humanos. E na verdade não é muito difícil fazê-lo se formos olhar em detalhe como é que se processa os requests entre vários sites. Portanto, temos um site 1 e um site 2, portanto, temos um certo padrão de tráfego que é registado. Isso é feito através de redes de anúncios chamados Ad Exchangers, e portanto estes Ad Exchangers registram toda a ação entre um determinado site e outro site, e quando é que os anúncios, de onde é que vêm os cliques dos anúncios, para onde é que vão, e essa informação é preciosa para podermos analisar de facto os padrões e percebermos nesses padrões de tráfego de anúncios que vêm de determinados sites, sabermos se é um padrão normal, entre aspas, ou é um padrão que nos levanta suspeitas que possa ser produzido por uma origem fraudulenta e, portanto, o que nós podemos fazer aí é bloquear o acesso desse site e não permitir que os nossos anúncios sejam apresentados a esses sites. Temos aqui uma situação podemos chamar normal, ou seja, em que existe cerca de 50% de co-visitation, ou seja, um site tem um link para outro site quando existem 50% de quando um liga para o outro e o outro liga para esse mesmo. Portanto, isto são padrões normais, portanto, a maior parte são dados desconexos e existem apenas alguns que têm essas particularidades de serem 50-50. E portanto, temos aqui por caso o Helder Interactive com o Boston, o Search Boston, Boston.com. Portanto, isto é um padrão tipicamente expectável dentro de interação de humanos, ou seja, o utilizador vai a um site, visita outro site relacionado e, portanto, isso à partida
não levanta suspeita que seja um comportamento não humano, uma vez que é expectável que as pessoas são temas relacionados, não existem muitas ocorrências e, portanto, será um fenómeno mais normal. Agora vamos analisar o que se passa então com este site do Human Self Space. Este site tem um padrão de interações bastante diversificado daquilo que vimos anteriormente. Se fizermos aqui um zoom sobre o site, podemos ver que existem muitos links desse site para outros sites completamente distintos, ou seja, o utilizador que supostamente visita aquele site visita também sites como Documentary, News Canary, Clickers.com. Portanto, há uma série de sites completamente distintos que, sem razão aparente, eles são co-visitados juntamente com aquele site do Human Self Base. Portanto, à partida, esse site é um site claramente fraudulento, não nos levanta muitas dúvidas que dificilmente um ser humano iria ter este tipo de comportamento online. E, portanto, à partida nós sabemos já que estamos perante uma situação que nos merece investigação e que, a priori, sem grandes dificuldades, podemos classificar como fraudulento e, portanto, impedir que este site sirva aos nossos anúncios, uma vez que o padrão, como estamos aqui a ver nesta imagem, que existe a nível de cliques, é claramente um padrão anormal e, portanto, gera fortes suspeitas de que não é possível que um ser humano tenha uma atividade tão frenética e com interações tão distintas como elas fornecidas por este site. Portanto, então podemos falar para o próximo nível, que é, ok, eu posso então saber, apenas analisando o fluxo de tráfego que é gerado por este site, entre os vários anúncios que são apresentados, quando é que de facto tenho um site fraudulento ou não. E é isso que nós fizemos. Então verificamos que, após termos bloqueado o acesso a este site, conseguimos que o índice de performance que tinha anteriormente crescido de uma forma perfeitamente anormal, quase para 2 vezes, tivesse novamente baixado para valores que são mais razoáveis, que são os valores que tínhamos anteriormente e, portanto, claramente a fonte desta distorção deste índice era uma fonte fraudulenta e não fiável. Em termos de publicidade, existem ainda outros truques como o chamado retargeting, ou seja, quando um utilizador tem um certo tipo de visita a uma página ou clica num anúncio ou tem um certo tipo de intenção sobre um determinado produto, a partir desse momento esse produto vai ser apresentado em todas as visitas que ele faça a outros sites de uma forma insistente até que haja uma ação, uma compra, qualquer tipo de ação da parte do utilizador. Isso pode ser de facto bastante eficaz, mas também claramente é um motivo fraudulento, uma vez que é outra forma que eles têm de ganhar dinheiro, uma vez que essa visita de facto não é uma visita real e, portanto, é uma forma como que de exponenciar o retorno que tenho sobre a minha publicidade e supostamente mostrar que um utilizador está interessado no determinado produto quando esse utilizador não existe, é apenas uma máquina e não é um utilizador real. E, portanto, o que se pode fazer aqui a este nível é claramente bloquear mais uma vez o acesso destes sites e impedir que esse retargeting seja feito, uma vez que estamos a perder duplamente dinheiro porque estamos a ocupar a largura de banda e espaço de publicidade com conteúdos que não são conteúdos que foram criados ou que foram cuja a ação não foi despertada por um ser humano, mas antes por um utilizador que uma máquina que não tinha qualquer tipo de intenção de comprar, apenas de distorcer a realidade. Portanto, após termos feito esse cut-off, digamos assim, e impedir que sites que tenham proveniência suspeita
não fornecessem retargeting aos nossos anúncios, novamente nós conseguimos fazer uma separação muito clara e manter a linha